pastor queniano, conhecido como o profeta da chuva e dos milagres, tem atraído multidões por onde passa. O pastor David Ower também anunciou grandes tragédias como os furacões Katrina e Irene, que destruiu parte dos Estados Unidos, além do terremoto que em 2010 devastou o Haiti. Na África, ele é conhecido por chamar a chuva com suas orações. Suas mensagens são sobre arrependimento, arrebatamento, santidade e fim dos tempos. Ultimamente, ele tem alertado sobre um massivo terremoto e tsunami que está vindo à Terra e que vai destruir grandes cidades. Seria esse o profeta dos últimos tempos que veio para anunciar os terríveis acontecimentos apocalípticos que estão para acontecer no mundo? Veja agora nesse vídeo. Dr. David Ower é um profeta do Quênia. Ele largou a carreira de cientista médico para dedicar-se a pregar o Evangelho de acordo com o chamado de Deus na sua vida. Ele afirma que o Senhor apresentou-se a ele várias vezes de diversas maneiras, mostrando o arrebatamento da igreja e os acontecimentos finais. Ele tem convicção de que é o quarto profeta de Deus e tem a missão de guiar a igreja até o arrebatamento, assim como Moisés guiou o povo no deserto. Suas mensagens são sobre o arrependimento, santidade e fim dos tempos. Tem sido usado por Deus para falar às nações e à igreja do Senhor para prepará-la para a vinda de Jesus. Ele tem repreendido com autoridade a apostasia da igreja no mundo todo. And the Lord is asking the nation of Brazil O Senhor está a pedir à nação do Brasil to hold a national day of repentance. para poder realizar dia nacional de arrependimento. Preparar dia nacional do arrependimento. Em alguns eventos ele orou para chover e choveu. O mais conhecido foi em 2012, na Nigéria. 10 dias antes de uma conferência que faria, David começou a noticiar que haveria uma chuva na data. Ele registrou isso, gravou em uma rádio local e colocou no YouTube. Era um período de seca e no dia da conferência foi uma grande multidão. E durante o evento, com sol escaldante e céu brilhante, choveu forte por mais de 1 hora. O pastor Gladstone Amorim, 51 anos, do Ministério Atos de Justiça, coordenou a primeira vinda de David ao Brasil. Em nível de ofício profético, talvez não exista outro. Acrescenta que Ower tem um ministério de milagres, tendo testemunhos gravados de paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos e portadores de HIV. Em 2014 e também neste ano, Ower veio ao Brasil para entregar uma profecia da parte de Deus. Ele profetizou uma invasão de insetos no Brasil. Ele falou que vem uma grande nuvem de insetos que vai tomar conta das casas, caso a igreja e as pessoas não se arrependam. Essa nuvem de inseto pode significar uma praga ou uma grande tragédia no Brasil. A boa notícia é que Deus trará um grande avivamento para o Brasil caso os crentes se arrependam. I struggled very much in that dream. Eu vejo muitos insetos que entraram em vossas casas, invadiram e a morder todos os Some of brasileiros. them are walking in millions on the walls like this. Alguns estão a subir nas paredes em colunas, milhões. I struggled very much. Eu ali estava a combater no sonho até. And the Lord is asking the nation of Brazil O Senhor está a pedir à nação do Brasil to hold a national day of para repentance. poder realizar dia nacional de arrependimento. Ower não cobra nada. Ele paga a despesa dele e da equipe. Não recebe oferta e não cobra nada, porque tem uma mensagem para entregar. Ele paga para trazer essa mensagem. Alguns afirmam que ele não é apenas mais um profeta. Ele é o único profeta do Novo Testamento que foi filmado com a nuvem de Deus e que faz chover como Elias. O custo para trazê-lo ao Brasil foi de apenas 1,5, pois ele mesmo arca com todas as suas despesas. Se as igrejas obedecerem e se arrependerem, Deus não enviará o juízo e trará um grande avivamento para a igreja, disse o profeta Ower.
Em 2012, na outra conferência que houve em Angola, o profeta do Senhor denunciou como os falsos apóstolos e falsos profetas foram do Brasil para Angola pregar mentira e corrupção. A corrupção da Igreja do Brasil está tão grande que já está transbordando até para a África, disse. O profeta do Senhor, em 2013, na conferência, continuou falando contra o evangelho brasileiro, que faz a igreja adormecer. Está na hora de deixar de lado o orgulho e passar a abandonar o falso evangelho da prosperidade e ganância trazido pelos falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos evangelistas, falsos mestres da igreja, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Hoje não se pode mais pregar uma palavra de conserto e transformação, pois isso irá contrariar as determinações do governo mundial, ONU, e dos direitos humanos. Quando esteve no Brasil, David Orr falou que o Brasil é a terra número 1 em pecado e que o Brasil deve se arrepender da imoralidade sexual. Atacou os homossexuais e as mulheres que usam saia curta. Então os vereadores de Campo Grande querem denunciar o pastor queniano por homofobia e desrespeitar a Constituição brasileira durante o culto no Parque das Nações Indígenas. That the nation may repent from sexual sin, Para que a nação possa se arrepender do pecado sexual, the samba, possa se arrepender do samba, immorality, pornography, possa se arrepender da Homosexuality. imoralidade, da pornografia, do homossexualismo. that the church may come before the nation and before the Lord. Para que a igreja possa aparecer diante da nação e diante do Senhor. Pastores, tomem cuidado com o que vocês falam nos cultos. É proibido desrespeitar o artigo 5º da Constituição Federal, que prevê liberdade individual de escolha. Dr. Auer alertou que o Brasil está prestes a sofrer um terrível juízo de Deus. Por isso, as igrejas do Brasil devem participar do Dia Nacional de Arrependimento em 2015, um dia a ser marcado pela liderança das igrejas. Não devemos brincar, pois em todas as nações os juízos se cumpriram com grandes calamidades, como terremotos e tsunamis. Não permitam que a mão de Deus pese contra o nosso país por desobediência dos sacerdotes. A Nova Zelândia não obedeceu quando Deus ordenou 3 dias de jejum. Um mês depois, um terremoto arrasou aquele país. Da mesma maneira, cumpriram-se todos os 63 juízos emitidos em várias nações do mundo através desse profeta. O furacão Katrina, o terremoto no Haiti com 300.000 mortes, os terremotos do Chile, o terremoto e tsunami no Japão e muitos outros. Deus está chamando os pastores para preparar as suas igrejas porque estamos na iminência da abertura do 6º selo do Apocalipse e do arrebatamento da igreja. Mas os pastores preferem ignorar esse chamado e deixar que o juízo acabe com o seu país. Pensem nas vidas que se perdem numa tragédia desse porte, onde sua família, seus filhos, seus amigos e a nação inteira podem ser atingidos. Pensem na tristeza dos sobreviventes tentando se manter em meio aos escombros, sem água, sem luz, sem casa, sem comida, com frio e pestes. Acordem e saiam do seu conforto. Parem de pregar prosperidade terrena, pois o Apocalipse está em pleno curso e as igrejas do Brasil estão dormindo. Deus precisa dos pastores para preparar a noiva do Cordeiro em santidade, pois é breve a sua vinda. O profeta foi filmado com a nuvem no Quênia, e nenhum outro país do mundo conseguiu filmar a nuvem, mas ele afirmou que ela sempre o acompanha a todas as nações, que sempre fica à direita dele no altar, e ele sempre ora para que as pessoas consigam ver a nuvem da glória. Também falou que muitos tiram fotos e ela não aparece nas fotos. No Brasil ela foi filmada e as pessoas não conseguem enxergar na gravação. Somente aqueles que obedecerem a Deus escaparão da tribulação que está chegando.
Deus está chamando a atenção de todas as nações para que esqueçam o mundo e se preparem para subir, pois o grande terremoto mundial com o mega tsunami já foi profetizado e está prestes a acontecer. These days, En estos días there is an earthquake coming here. viene un terremoto aquí, It is coming to the United States of America. viene a los Estados Unidos de América. I have seen a historic earthquake Yo he visto el terremoto histórico that is coming to the United States of America. que viene a los Estados Unidos de América. It is going to shake the United States very violently. Va a sacudir a los Estados Unidos muy violentamente. Jehovah, he spoke to me about a massive event that is going to take place across the earth, that I should go now and tell the nations of the earth that he is going to destroy major financial institutions on the earth. He is going to bring down major financial institutions of the earth. Quero fazer aqui agora minhas considerações finais. Não posso afirmar que o profeta David Auer é o profeta dos últimos dias e nem que ele seja um falso profeta. Eu não o conheço pessoalmente, mas pelo menos eu vejo algumas características de profeta no Dr. David Auer. Vamos considerar algumas. Primeiro, quero dizer que eu não considero alguém como um profeta de Deus só porque faz chover ou faz descer fogo do céu, mas se ele tem uma mensagem de arrependimento e salvação. Pois o poder de Deus se manifesta através de sua palavra anunciada com o poder do Espírito Santo. Sendo assim, os milagres são consequências da palavra, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Milagres acompanham a mensagem da cruz. Eu assisti a alguns vídeos desse profeta e constatei que sua pregação é de fato a palavra de Deus. Ele não cobrou nada para vir ao Brasil trazer a mensagem de Deus. Por isso ele teve autoridade para denunciar os pastores brasileiros que cobram antecipado para pregar em eventos. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. O profeta Eliseu recusou receber uma oferta de Naamã após ser curado de lepra. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Ele prega que o evangelho da prosperidade é como lixo e a igreja brasileira deve voltar ao evangelho do reino, da cruz, da justiça e da santidade. Ele confronta os líderes religiosos a arrependerem-se e mudarem de vida. Jeremias, Elias, Ezequiel, João Batista e Jesus não fizeram o mesmo? E não fariam o mesmo se estivessem aqui hoje? Ele prega o arrependimento. Avivamento só é possível se houver arrependimento. Eu, particularmente, ainda creio mais num profeta que tem uma mensagem de juízo e arrependimento do que naqueles que só falam em bênção e prosperidade para seu povo. Falsos profetas sempre existiram no meio da igreja. Por isso é necessário termos discernimento para não sermos enganados. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Se o Dr. David Auer prega arrependimento, santificação, volta de Cristo e recusa grandes somas de dinheiro para si mesmo, então não posso afirmar que o Dr. David Auer seja um falso profeta. Se você gostou do vídeo, compartilhe e Deus abençoe a todos.